Olá, galerinha do quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de Geografia, página 2 a 7, conteúdo: a origem e a identidade do povo brasileiro. Então, o objetivo da aula hoje é a gente refletir, um pouco acerca dessa origem, certo? Como nós já falamos em sala, o povo brasileiro ele tem uma miscigenação, ocorreu uma miscigenação entre vários povos, Os principais, ou os primeiros, foram os índios, os portugueses, os europeus e os negros, os africanos. Então, a partir daí, que foi acarretando aí uma miscigenação, uma mistura entre os povos. Então, aí logo na primeira página, na página 2, tem uma imagem. É uma pintura de Cândido Portinari e ele retrata aí, se vocês observarem, um momento de contato, um encontro entre esses povos. Se vocês observarem, os índios estão aí à beira da praia, beira-mar, e estão chegando os navios portugueses. Então, essa imagem aí está retratando o encontro, entre europeus e índios, o primeiro encontro. Tem algumas questões aí, a primeira pergunta justamente é essa, O que é que a cena está representando? Ele nomeou essa obra como Descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Lembrem, não me recordo se eu já falei em sala para vocês, foi uma atividade também, relacionada aí ao dia 22, que é denominado o Dia do Descobrimento do Brasil. Porém, esse termo ele é questionado, há bastante tempo já, por estudiosos, historiadores, que quando os portugueses chegaram aqui, não foi uma descoberta, eles não estavam chegando em um lugar antes desconhecido, porque já era habitado pelos índios, certo? Então, por anos e anos, décadas, séculos, que a gente habituou, a dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Porém, se os índios já estavam aqui, como é que os portugueses descobriram um território que já era ocupado, Então, esse termo, ele hoje é questionado. E se você fizesse esse quadro aí, se fosse de sua autoria, que nome você daria a ele? Essas questões que você vai responder aí na página 2. Na página 3, ele vai falar aí dos primeiros habitantes, vestígios pré-históricos. Então, para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios, relacionado lá à origem, ao surgimento de alguma coisa, no caso da humanidade. Que é a África, considerada como berço da humanidade, por ter sido lá encontrados os principais vestígios, Os primeiros vestígios de vida humana, digamos assim, foi encontrado na África, Aí, a partir da África, diversos povos foram se espalhando pelo planeta. Tem aí do hemisfério, os caminhos do ser humano pela América, que ele parte da África para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. Então, a partir da África que eles vão se espalhando para os demais continentes, ok? Então, segundo estudiosos acreditam, a África, chamada de berço da humanidade, justamente por isso. Acreditam que a humanidade, a espécie humana, surgiu na África e de lá foi se espalhando pelos demais continentes. E por que acreditam isso? Porque foi na África que foi encontrado os primeiros vestígios, a maior parte dos vestígios relacionados à origem humana foi encontrado na África. Aí a página 4, os cientistas sugerem que povos caçadores-coletores habitaram o continente americano há mais de 48 mil anos. No Brasil, sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente 11 mil anos, certo?
Esses sítios arqueológicos são lugares onde se encontram vestígios, né, da ocupação humana. Que vestígios são esses? Pinturas, essas pinturas rupestres, né, que nós já comentamos em sala, fósseis, que são ossos, né, tanto de animais quanto de pessoas, seres humanos, objetos, né, que eram utilizados por eles. Então, nesses sítios arqueológicos são esses lugares onde são encontrados esses vestígios deixados pelos nossos antepassados, né? Aí nós temos alguns exemplos, né, desses vestígios e fala aí um pouquinho sobre cada um deles. Na página 5, tem um texto, os desenhos do tempo das cavernas, que são as pinturas rupestres, e ele fala aí da Serra da Capivara, né, que é um lugar no Piauí onde se pode aprender muito sobre como viviam os seres humanos. Lá tem sítios arqueológicos, né, com pinturas rupestres, vestígios de antigos acampamentos de grupos que caçavam animais, coletavam frutos, raízes, sementes, além de outros povos que, segundo indícios, viviam em aldeias e eram ceramistas, né, fabricavam cerâmicas, e agricultores pré-históricos. Então, a partir da informação aqui desse pequeno texto e depois de vocês observarem, né, interpretarem aqui o mapa, vocês vão responder as questões, certo? Relacionadas ao texto. A página 6 e 7 são atividades relacionadas ao conteúdo, certo? A primeira questão, vocês vão assinalar verdadeiro ou falso, de acordo com as informações. A questão 2, você vai responder o que são sítios arqueológicos, certo? Falei aqui, também tem no livro. Qual a importância desses sítios, porque eles são importantes. E, de acordo com o mapa da página 3, por quais rotas os primeiros humanos chegaram ao atual território brasileiro. Então, você vai voltar lá no mapa, né? Por quais rotas eles chegaram até o Brasil. Ok? Então, é só observar o mapa e responder. A página 7, que é a última, você vai escolher 3 sítios arqueológicos que foram apresentados na página 4 e depois vai indicar a localização desses locais no mapa e escrever as principais características de cada um. Então, você vai voltar lá na página 4, ver os sítios arqueológicos, né, que foram apresentados lá e vai escolher 3, né, dizer a localização e escrever aqui as principais características deles, ok? Qualquer dúvida, podem reler o conteúdo, podem fazer uma pesquisa mais ampla, tanto em livros quanto na internet. Podem ver vídeos, tem vídeos bem interessantes relacionados ao conteúdo. Concentre-se na hora de fazer as atividades. Podem entrar em contato comigo, certo? Pelo WhatsApp, se tiver qualquer dúvida, que aí a gente soluciona juntos. Bons estudos, até a nossa próxima aula.